O amor veio a nós e como um de nós se deu para dizer ao mundo que o reino vem. E entre os povos já posso ouvir aqueles que louvam o Rei dos Reis. Seja eu anunciar teu reino com justiça e amor governarás. Eu não posso compreender, me rendo. Bom dia, gente. Vamos abrir a Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 12. Segunda Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 7. Todo mundo lá? 2 Coríntios 12, a partir do versículo 7. Para impedir que eu me exaltasse, por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais, alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por causa de Cristo. Pois quando sou fraco, é que sou forte. Obrigado, Dinho. Tá bem geladinho? O que Paulo está falando aqui, ele faz sentido quando observamos as coisas como um todo. E do primeiro versículo, versículo 6, Paulo estava arrebatendo e mostrando à igreja e usando de muita ironia, que ele tinha tido um certo tipo de experiência. Ele fora levado ao jardim de Deus, e lá ele viu coisas que não podia falar para frente, coisas que eram elevadas demais. Mas Paulo vai mostrar, e aqui ele está entrando, como é que eu posso falar? Quisera nós entendêssemos, em princípios, uma condição de existência cristã muito especial, que pode radicalizar e inverter e proporcionar coisas muito especiais. É como se entrássemos num lugar bem especial. Aparentemente, não é isso que Paulo está falando aqui. No 11:30, ele disse: eu quero me orgulhar nas minhas fraquezas. No 12:5, ele disse: eu me gloriarei a não ser nas minhas fraquezas. E até o versículo 12, Paulo vai falar pelo menos 5 vezes das fraquezas.
A Bíblia é repleta de paradoxos. O que é um paradoxo? Parece que Deus, no seu bom humor, Ele fala assim, mais é menos, ou menos é mais. O último é primeiro. O mais fraco é mais forte. E assim ele vai subvertendo a maneira normal como nós entendemos as coisas. E parece que Deus usa isso assim de maneira muito especial. E agora a partir do versículo 7, cadê minhas... Eu vou olhar aqui. Paulo faz um contraste de ideias. Ele vai sair do jardim de Deus e vai para o jardim do diabo. Ele vai fazer um contraste, né, do paraíso para o espinheiro. Da glória de estar ali na presença de Deus para estar na presença de um mensageiro do diabo. Do êxtase à agonia. De uma grande revelação a uma grande dor. De coisas incríveis que ele ouviu. A ouvir uma mensagem de grosseria, de coisas cruéis de um mensageiro satânico. Da presença de Deus para a presença de um mensageiro do diabo. Paulo vai dirigir o seu raciocínio. E ele vai mostrar o porquê das coisas. Ele vai mostrar para a gente algo que Deus fez na vida dele. Muito mais extraordinário do que as coisas que ele ouviu, as quais ele não podia se referir ou ele não podia falar. E essas coisas ele conta para a gente. E para que eu não me ensorbecesse com a grandeza das revelações, e é interessante que, eu não sei por que cargas d'água, os nossos tradutores aqui, que fizeram a NVI, não mostram isso. Mas no versículo 7, tanto no início quanto no fim do versículo, Paulo repete para que eu não me ensoberbecesse. Tem que fazer um exercício para dicção aqui, né? Para que eu não me engrandecesse. É como se ele fizesse um trocadilho. Para que eu não me engrandecesse com a grandeza. E a palavra que Paulo usa aqui é uma palavra bem interessante, né? Na matemática ela descreve uma figura chamada hipérbole. No português é usado como uma descrição de uma figura de linguagem. Aquela do exagero. Eu já falei 1000 vezes, né? Na verdade você não falou 1000 vezes, né? Como é que é? Se eu não comer agora eu morro, né? Estou morto de fome. Está morto coisa nenhuma, né? Mas é uma maneira para exagerar, né? Que você está com uma fome exagerada. Paulo fala isso 2 vezes. E nós temos que entender o todo disso. Essa palavra aqui é algo que excede a grandeza, quer dizer, o que eu vi é alguma coisa que vai além do normal, vai além do extraordinário. Ele já usou essas palavras algumas vezes antes, aqui nessa mesma carta. Até tem uma expressão, né, hipérbole em hipérbole, ou seja, há coisas que vão além, que são mais extraordinárias do que as coisas extraordinárias. Paulo parece que não encontra palavra para descrever algumas coisas especiais que ele estava aprendendo. E nós vimos isso lá no capítulo 4, já há um bom tempo, né? Quando ele fala assim, pois a nossa...
nosso sofrimento leve e momentâneo está produzindo uma glória eterna que pesa muito mais do que tudo aquilo junto. Para que eu não fosse algo muito extraordinário, para que eu não me fizesse muito grande. Essa palavra aqui, ela quer dizer, para que eu não me exaltasse, que eu não me orgulhasse, para que eu não me ensoberbecesse, significa que eu não construísse algo sobre essas visões, para que eu não me tornasse arrogante por causa delas, para que não me comportasse de maneira insolente, porque foram coisas especiais e me fizeram uma pessoa especial, porque eu tive uma experiência única, ímpar. Paulo então está dizendo que foi dado a ele um espinho na carne. Mensageiro de Satanás para me esbofetear. Essa palavra aqui, essa expressão, ela tem levado os estudiosos às mais diferentes interpretações. E eu vou dar o que realmente ela significa hoje para você. Calvino, por exemplo, falou que eram as tentações espirituais. Lutero se referiu que fosse a perseguição dada aos judeus. Tertuliano se referiu que Paulo provavelmente tivesse um problema com dor de ouvido, uma doença. Crisóstomo era uma dor de cabeça intensa, tanto é que alguns creem que naquela época existia uma malária virulenta, não é violenta, virulenta, mas que produziam dores lancinantes, excruciantes nas pessoas que eram acometidas, que eram como se uma faca estivesse dentro da cabeça da pessoa. Tal eram as dores, a agonia que produzia essa febre. Agostinho viu que era um termo geral para descrever os sofrimentos de Paulo. Outros ainda pensam que era um problema que Paulo tinha nos olhos. Outros dizem não, era um falso profeta, uma relação, mensageiro. A palavra mensageiro ali, a palavra literalmente é ângelos, que é anjo, anjo de Satanás. Essa palavra já fora usada anteriormente ali quando Paulo fala, e não é de admirar que o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Ou mensageiro, essa palavra é usada também como mensageiro. Lá em Apocalipse, João fala, ao anjo da igreja. Em muitas versões, ao mensageiro da igreja. Então, os autores vêm se debatendo. No Antigo Testamento era usado o espinho nos olhos. Essa palavra pode ser traduzida como estaca, espinho, uma farpa. Mas ela está relacionada mais à frente com o que Paulo fala de fraqueza. E a palavra fraqueza tem vários significados, inclusive doença, debilidade, a gente já vai ver. Mas depois de horas estudando, gente, o espinho na carne é o mensageiro de Satanás. Você sabia disso? É porque está escrito ali. Todos esses comentaristas e muitos que falam, eu penso que poderia ser uma enfermidade. Eu penso que poderia ser aquele problema nos olhos que Paulo tinha. Mas eles falam, eu não posso afirmar com certeza, diante de tantas possibilidades. O que nós temos certeza absoluta, que era um mensageiro de Satanás, uma fraqueza. Porque Paulo vai falar exatamente sobre isso daqui para frente. Sobre fraqueza. Aquela ação permitida por Deus, esse espinho que foi colocado na carne, esse mensageiro de Satanás, uma mensagem constante, ou esse anjo, uma ação demoníaca, sobre a vida, sobre o corpo, não sei. Com Jó aconteceu isso.
Deus permitiu que Satanás tocasse na saúde, nas riquezas, na família dele. Aqui não está claro como seria isso. Onde nós podemos delimitar é que esse espinho é um mensageiro de Satanás e mostra a ação. Ele foi dado para esbofetear, esmurrar, espancar. E isso está relacionado com dor, agonia, algo para humilhar, das grandezas das visões e revelações extraordinárias, surpreendentes, na presença de Deus, para o qual Paulo foi arrebatado. Ele fala isso nos primeiros versículos. Eu fui arrebatado para a presença de Deus. Agora, Paulo está dizendo, eu estou sendo arrebentado. Esse mensageiro está me esbofiando, está me esmurrando. E é interessante que a maneira, o tempo que Paulo usa, Paulo está dizendo que é uma coisa recorrente, contínua, ou pelo menos que está sendo recorrente na vida dele. Uma condição crônica que o fazia lembrar continuamente que, apesar daquela experiência sobrenatural, extraordinária, talvez única que uma pessoa teve, ele era um mero homem, um ser humano, que está vivendo aqui nesse mundão. Era uma contínua lembrança de que, para que ele não se inchasse, para que ele não se engrandecesse, para que ele não usasse aquelas coisas para se colocar acima dos outros, como se fosse melhor do que os outros, como se ele tivesse uma vantagem sobre os outros, como se fosse, né, aquela cereja do bolo especial, né, de Jesus. E não é nada disso. Tanto é que ele repete 2 vezes, a fim de não me exaltar. E essa é a ênfase. Não precisamos determinar com clareza de qual é a natureza desse espinho. O que ele nos refere é de que quem já jogou futebol em campo que tinha roseta? Quem já jogou futebol? Quando a gente pisa uma roseta, hein, Lisandro? Como é que a gente faz? É um espinhozinho desse tamanho assim. Né? Aí aquele pé lá, cheio, você começa a tirar e dói. Quem já mexeu assim, ó, e entrou uma farpa debaixo da unha? Já teve essa experiência? Até te arrepia, né? E para tirar então? Né? Se você deixa aquele espinho, o que acontece com o espinho ali na tua carne? Ele inflama. Aí você vai lá, né? Eu gosto de pensar nessa figura assim, que esse espinho assim inflamava na vida de Paulo e expurgava algumas coisas muito ruins. E ele fala o que é. O orgulho. Aquilo espremia da vida dele e mantinha ele no lugar certo. E 2 vezes ele fala, para que eu... E isso a gente não pode perder de vista, gente. Essa é a ênfase do texto. De que natureza era o espinho, não sei. O texto diz que era um espinho na carne, um mensageiro de Satanás. O espinho não foi colocado por causa da visão que ele teve. Foi por causa da natureza que Paulo tinha. E a natureza que todos nós temos. O espinho na carne põe o servo de Deus, põe o filho de Deus no seu devido lugar. Quebra a altivez, qualquer pretensão de glória espiritual. Não é porque Deus queira nos destruir, mas Ele quer nos qualificar para o desempenho dos propósitos da obra que Deus quer na nossa vida. Porque seria horrível para a obra de Deus, para o ministério, ter um homem cheio de si, cheio de orgulho, cheio de grandeza. Isso seria muito bom para o senhor daquele mensageiro satânico. As provas de fogo
Não são para nos queimar, mas é para queimar o orgulho, para queimar as amarras da nossa autossuficiência. Eu me basto. Do egoísmo, para mim, eu mesmo. Da autocomiseração, ai, tadinho de mim. É outra evidência desse orgulho, né? Ai, tadinho de mim, ninguém me ama. Ninguém ama mesmo, nem tua mãe. Do isolamento, de achar-se autossuficiente. Não preciso de ninguém. O orgulho, esses subprodutos, são padrões doentios, desgraçadamente enganosos e destrutivos, porque eles estão revestidos de vãs certezas, soberbas, estruturas mentais, psicológicas, emocionais, que nos isolam, que nos blindam da suficiência, da coisa mais extraordinária que é a graça de Deus. Anula a promessa e a garantia de Deus, levando-nos a experiências desesperadoras, infindáveis e inescapáveis. Porque na nossa suficiência e força, nada podemos fazer e realizar. Não nos libertas, dias e anos se passam, são perdidos apenas como evidência e testemunha do total fracasso de alguém que queira por si próprio elevar-se, tentar produzir coisas que só o Espírito de Deus pode fazer. Evidência de que não há o menor movimento de se viver sob a suficiente graça de Deus. Foi colocado aquele espinho, aquele mensageiro na vida, aquilo que trazia agonia, dor e sofrimento para ele. Para o bem de Paulo, para retirar e impedir de que ele se tornasse orgulhoso. E o orgulho é o maior obstáculo para o fluxo da graça e do ministério na vida de alguém. Antes, Tiago já nos ensina, antes ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Ele não seria depositário, Deus não derramaria sobre ele a sua graça. Muitas vezes eu brinco, né, que a vida cristã não é um mar de rosas. Às vezes ela se parece um mar de roseira. E a gente luta, chora, lamenta e reclama disso. Paulo está subvertendo. Ele está invertendo essa maneira normal que todos nós temos. As reclamações, as lamúrias, das coisas erradas e ruins que acontecem na vida da gente. Você tem espinhos? Quando o sofrimento, a angústia, a dor é recebida corretamente, ela vai produzir coisas muito especiais. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Essa palavra várias aqui, ela traz a ideia de multicolorido, diversidade, né? A coisa está preta. Fui no banco hoje, está tudo no vermelho. Ou como aquele aluno que chegou para a mamãe, né? Mamãe, o vermelho é a linguagem do amor. É porque, meu filho, é que no meu boletim está tudo vermelho. Tende o motivo passar por várias multicoloridas provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos, íntegros, em nada deficientes.
O espinho foi colocado na carne de Paulo para evidenciar uma fraqueza dele. E a manifestação dessa fraqueza foi salutar, benéfica, restauradora e libertadora para Paulo. Para que ele não se engrandecesse, para torná-lo consciente de quem ele é, da sua natureza. Talvez foi sábio da parte de Deus não descrever para não sabermos qual era essa dificuldade claramente de Paulo. É só nessa situação que vale. Não, não é só nessa situação. São situações gerais aplicadas em situações da nossa vida. Seja qual for esse espinho, a natureza desse espinho físico, emocional, psicológico, espiritual, saiba que nessa situação Deus tem um propósito. E Ele vai realizar o propósito exatamente nessa situação. Onde a graça dEle é toda suficiente. Parece que já tinham se... Parece não. 14 anos atrás me foi dado esse espinho. Não era o que estava acontecendo ali na igreja de Corinto. Já tinha acontecido há 14 anos atrás. E aquilo colocou, como se tivesse colocado Paulo nos eixos. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. A palavra afastar aqui é uma palavra que pode ser traduzida por remover. O afastar-se refere exatamente ao mensageiro de Satanás, para que removesse. E o que nós observamos aqui, que essa condição, esse espinho na carne, esse mensageiro, levou Paulo agora a conversar com Deus, a buscar a presença de Deus. Levou Paulo à oração, aquela condição que o esbofeteava, que o esmurrava, que o espancava, que o fazia sofrer. Não levou-lhe a se afastar de Deus, a se isolar, mas levou à presença de Deus. Essas condições nos mantêm de joelhos diante de Deus. Dor e sofrimento, agonia, incertezas, fragilidades nos devem levar à presença de Deus. Há muito mais orações em meio a sofrimento e dor do que quando há o sucesso. Antes ele foi arrebatado. A palavra arrebatado significa arrancado, né? Sem você saber, ele foi levado. Ele nem sabe se foi no corpo ou no espírito, mas agora ele vai consciente, decididamente, voluntariamente à presença de Deus, porque ele reconhece que era algo que somente Deus poderia, somente Deus tinha o poder e a capacidade de remover, de afastar aquela condição que o importunava, que incomodava, que enchia as paciências dele, que ele já não estava aguentando mais, e 3 vezes ele orou. Veja, a razão que o leva mostra para um agente espiritual, um anjo, um mensageiro de Satanás. Por exemplo, muitos acham que era o problema dos olhos. O problema é que quando Paulo fala do problema dos olhos lá em Gálatas, é 7 anos depois de quando isso aconteceu. É bem depois. Então não foi aquilo que também aconteceu na sua conversão, porque Paulo conta a visão que ele teve na sua conversão. Então aquela experiência que Paulo teve, a qual ele não podia contar, era algo totalmente diferente e extraordinário. Não é claro, mas era algo que o perturbava, era uma ação espiritual, porque era o mensageiro de Satanás na sua carne. Pode ser muitas coisas. Ele orou 3 vezes. Aqui não está dizendo que você tem que orar por 3 vezes.
Na verdade, ele orou por 3 vezes, porque Deus respondeu para ele. E ele não continuou orando porque ele aceita a resposta e não ora mais. Apesar de que a resposta foi completamente diferente, não tinha nada a ver com o que ele tinha pedido. Ou, na verdade, tinha tudo a ver com o que ele tinha pedido. O fato é que aquela condição levou a orar. Aquilo que estava fora do controle, fora do poder e da capacidade dele. A causa não é definida, o que é bem claro era um espinho na carne, uma coisa irritante que provoca dor e agonia, mas era de origem espiritual, um mensageiro, uma mensagem. Assim, aquilo que nos atormenta, nos machuca, que nos tira do eixo, que nos perturba, situações que estão fora do nosso controle, da nossa capacidade. Basicamente o que Paulo está nos dizendo aqui, mostrando o que você tem que fazer? Ora. Ora e espera a resposta. E quando vier a resposta, e veja, ele discernia claramente o porquê daquele espinho na carne. Ele discernia qual era daquele mensageiro satânico, ele sabia o porquê. Era para que ele não se orgulhasse, para que ele não comece a flutuar. Ele tinha esse discernimento. E aqui está algo muito importante. O que é que te irrita? Qual é aquelas condições que te machucam e você já está lutando com ela por anos? Posso te dizer uma coisa? Deus tem algo muito especial ali. A questão é, o que há na tua vida que precisa ser mudado? Ou precisa ser controlado? Ou que está dominando você? Esse é o poder do espinho. Ou a grandeza do espinho. E Paulo sabia disso. Isso aí que está acontecendo, esse mensageiro, essas coisas que eu escuto, ou essa fraqueza que eu estou sentindo, eu sei por que é. Eu gosto de uma expressão que o Wilfred usava, desde quando eu conheci ele, né? Ele falava assim, ó, aquele jeitão dele assim, ó, acho que já falei muito para o meu tamanho, já falei demais para o meu tamanho. É mais ou menos essa ideia que Paulo tá reconhecendo aqui, ó. Eu estou entendendo o meu tamanho, quem eu sou realmente. Isso que está acontecendo, eu estou entendendo, Senhor. Mas tira de mim. E ele foi à presença de Deus 3 vezes. Tira isso de mim, Senhor. Passou um tempo, nada. Acho que Deus está muito ocupado. Vai a 3ª vez. Tira isso de mim, Senhor. E então Deus responde. Deus respondeu ele. Não quer dizer que você tem que... gente, não vamos ser supersticiosos, né? Vamos orar 3 vezes, né? Vamos fazer aí a semana, as 3 semanas de intercessão. Paulo não está ensinando esse tipo de coisa. Daniel orou 3 vezes. Jesus orou 3 vezes. Sim. Isso significa que Jesus orou 3 vezes. E ali ele estava conversando com Deus. Afasta de mim. Remove. E ele me disse, versículo 9. Paulo sabia que Deus estava ouvindo. Deus falou com ele, que ele ainda estava no controle, que Deus responde às orações
Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Foi assim que Jó falou na sua conversa com Deus. Deus falou com ele. A resposta nem sempre necessariamente é de acordo com aquilo que pedimos, mas com certeza sempre será aquilo que precisamos. Reconhecer e entender isso não é algo simples e natural, automático na nossa vida. Mas observe, um pouco antes ele ouviu coisas que não pôde falar, mas agora ele vai compartilhar com a gente. Mas Deus me disse, Deus falou algo comigo. Deus falou comigo. Spurgeon disse assim: quando Deus não responde aos seus filhos de acordo com a sua petição, Ele o faz de acordo com o Espírito. Se você pedir prata, ficará zangado se Ele te der ouro? Se você busca saúde corporal, deveria reclamar se em vez disso Ele fizer com que a sua doença se transforme na cura de doenças espirituais? Não é melhor santificar a cruz do que removê-la? Não foi o apóstolo enriquecido quando Deus lhe permitiu ainda suportar o espinho na carne, e ainda assim ele me disse: a minha graça te basta. Ou como eu gosto da tradução, é bastante para você a minha graça. Essa é a tradução literal do texto. É bastante para você a minha graça. Paulo, ele foi conversar com Deus, ele foi, orou pela sua vontade no céu, na presença de Deus. Mas então ele entendeu pela graça que faria a vontade de Deus aqui na terra. Percebe a mudança? Ele se dirige a Deus: faz a minha vontade, Senhor, me livra dessa. E Deus o que diz para ele? Não, você vai realizar a minha vontade aqui na terra. Você já parou para pensar que muitas vezes Deus vê que precisamos mais de doença do que saúde? Eu sei, mas Joel, as igrejas por aí estão falando exatamente o contrário. Não me interessa o que as igrejas estão falando por aí. Eu quero saber o que Deus me disse. E Paulo tem uma condição aqui que mostra que era naquela fraqueza. Eu não sei de que tipo que é, podemos pensar em muitas coisas. Mas que aquela condição era extraordinariamente propícia e adequada para que Deus fizesse de Paulo um instrumento nas mãos dele. Às vezes Deus precisa mais da doença para o bem das nossas almas, para os propósitos, do que a cura para os nossos corpos. A doença santificada é melhor do que a saúde não santificada. Antes de ser afligido, eu me desviava, mas agora guarda a tua palavra, a graça de ser levado à palavra e à doce presença. Aquela condição, aquele espinho na carne, levou a desfrutar a mais doce presença, a presença de Deus. Abraham Wright disse assim: estou curado pela minha doença, enriquecido pela minha pobreza e fortalecido na minha fraqueza. São os paradoxos de Deus na nossa vida. Whitefield disse: a maneira de Deus responder às orações do seu povo não é removendo a pressão, mas aumentando a força para superá-la, para suportá-la. A pressão é muitas vezes a barreira entre o modo de vida estreito e o caminho largo para a ruína. Se Deus respondesse a todas as nossas orações que dirigimos aos céus, talvez não precisaríamos de nenhum outro flagelo ou tragédia.
Bem-aventurado o fato de termos alguém que é amoroso demais para conceder tudo que passa pela nossa cabeça e coração, de não nos conceder as coisas que nós pedimos tão precipitadamente. Observe o que Deus não disse para ele. É bastante para você a minha graça. Deus não disse, a minha graça será suficiente. Ele disse, eu lhe darei graça suficiente para passar. Não. O que Deus disse, Paulo, enquanto eu permitir que esse espinho permaneça em você, quero que você entenda que a cada momento haverá ampla provisão, um poder sobrenatural para tudo o que você precisa. É bastante para mim a tua graça. A maioria das pessoas, inclusive cristãos, procuram um caminho fácil e supõem que, poxa vida, se não houvessem os fardos, essas lutas, essas dificuldades, essa doença, essa debilidade, essa fraqueza, essas tentações, poderiam viver de maneira mais agradável, e poderiam servir melhor, de maneira mais triunfante. E não percebem que o que os mantém espiritualmente vivos, fortes, espiritualmente ativos, é por meio desses pesos, desses fardos, que parecem nos puxar para baixo. Quantos conhecem um relógio de pêndulo? O que mantém aquele relógio de pêndulo funcionando? É o peso que puxa para baixo. As provações são essa tração, esse movimento espiritual aos nossos pés, onde Deus está trabalhando em nós para produzir um eterno peso de glória, além de toda a imaginação. Aquilo que parece nos puxar para baixo, na realidade, em graça, está nos elevando a uma vida espiritual mais profunda, mais abundante, mais plena, mais produtiva. Deus estava falando com Paulo. Há uma versão que ela traduz toda a dinâmica, e nós vamos ver isso. Eu vou ler para você. Ela é muito rica. E ela expressa toda a dimensão dessa resposta de Deus a Paulo. Até metade do versículo é a resposta de Deus. É suficiente, é bastante para você a minha graça. E onde é que está a outra parte? Está aqui. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Mas ele me disse, e a sua declaração ainda permanece: a minha graça, ou seja, meu favor, bondade e misericórdia, é suficiente para você, suficiente para qualquer perigo, e permite que você suporte o problema com coragem. Pois minha força e meu poder são aperfeiçoados, cumpridos e completos, e se mostram mais eficientes em sua fraqueza. E então Paulo passa a falar: portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas e enfermidades, para que a força e o poder de Cristo, o Messias, possam repousar em mim, ou seja, possam armar a sua tenda e habitar sobre mim. É bastante para você a minha graça. Certa vez, voltando nos primeiros dias de uma conferência bíblica inglesa, um dos professores muito populares da Inglaterra perdeu um dos seus filhos enquanto passavam férias à beira-mar, provavelmente afogado. Ele volta para casa do funeral do seu filho e ele estava devastado pela tristeza
e foi para o escritório e foi orar, ajoelhando-se na presença de Deus, suplicando e orando esse versículo, para que Deus tornasse a graça deles suficiente. Senhor, por favor, faça que a sua graça seja suficiente. E ele conta em seu testemunho que ele não sentiu conforto. Ele soluçou em desespero e dor. Ele tentou ler a Bíblia e parecia que nenhuma passagem trazia consolo para ele. E lá no seu escritório, sobre a lareira, tinha uma moldura, exatamente o versículo que ele estava tentando ler. Aquele versículo que parece que não tinha nenhuma mensagem para ele. E pela primeira vez ele notou que uma das palavras estava escrita em letra maiúscula. É bastante para você a minha graça. De repente a luz se acendeu. O estava em maiúscula. Era aquele que tornou a graça suficiente, porque ele entendeu Deus dizendo o tempo todo, nesse instante. A palavra estava num presente. E na maneira como o grego se expressava, não era nem tanto a questão do presente, mas algo que estava continuamente presente. É bastante para você a minha graça. Permanentemente, a minha graça estará à tua disposição. A minha graça estará ali, suficiente para você. Por isso, a oração é a capacidade de aceitar, de se deixar transformar. Não se destina a trazer libertação, cura, mas destina-se a trazer uma capacidade superior de experimentar a graça de Deus. A minha graça é suficiente para você. A palavra suficiente aqui é uma palavra bem interessante. Ela significa estar possuído de uma força infalível. É bastante, é suficiente significa ser adequado. Algo que traz satisfação, plenitude. Algo que atende perfeitamente aquilo que é necessário. É bastante para você a minha graça. É uma ilustração bem tosca. Mas imagina que você está ali, naquela situação do espinho na carne, e você está pedindo que Deus afaste, te cure, remova aquela situação. E Deus diz, é bastante para você a minha graça. Seria mais ou menos como você chegar, levar aquele caminhão-pipa, né? Na beira do Oceano Atlântico, e olhar para aquele mundaréu de água, né? E ficar pensando, será que dá para encher o tanque aqui do meu caminhão? Ou ser aquele peixinho que está lá no meio do mar, né? Será que tem bastante água? É nisso que Paulo está sendo imerso. A resposta, mas ele me disse, é bastante para você. É como ser colocado, ser imerso nessa amplidão, nessa plenitude extraordinária da graça de Deus.
São declarações que Deus trouxe para você. São declarações dos lábios do próprio Deus. Imagine, né? Deus está falando pessoalmente com Paulo, mas está falando comigo e com você. Pessoas que conviveram com Jesus disseram: ninguém falou como ele fala. Ele ensinou com autoridade e não como aqueles mestres e escribas. Assim ele fala comigo e com você. É uma passagem, uma mensagem pessoal. Tinha aquele mensageiro com aquelas mensagens demoníacas. Agora Paulo estava recebendo uma mensagem pessoal. É isso que Deus tem para nós. É bastante para você a minha graça. E é interessante que quando ele disse, mas ele me disse, e aqui também é um outro jeito bem peculiar da língua grega de se expressar, ele está dizendo, aquilo que ele me falou há 14 anos atrás, ainda está em vigência, ainda está valendo até hoje. Deus falou, portanto é isso mesmo. Continua valendo. Não foi só há 14 anos atrás quando eu pedi 3 vezes. Não, o que ele me disse lá atrás, e isso ainda está de pé. Todos os dias, permanentemente, a minha graça será bastante para você. É um lembrete permanente da segurança que Deus nos dá. O grande conforto para o apóstolo. Sim, toda vez que aquela estaca, aquele espinho o atormentava, ele se lembrava, a mim é bastante para você? A minha graça. Ele se lembrava que ele não podia se envaidecer. A graça me é bastante nesse dia. Ele se lembrava das palavras do Senhor. Não importa qual seja a estaca e o espinho, as mensagens daquele demônio. Parece que não foi removido. E aqui está outra coisa muito importante. É exatamente naquela condição de fraqueza que Paulo se tornou um instrumento extraordinário na mão de Deus. Um tradutor, enfatizando esse sentido do tempo perfeito que Paulo fala, ele me disse, e sua declaração ainda permanece, continua valendo hoje, não está sujeito a revisão, a alguns acréscimos. O Senhor me disse, ele me falou isso, e está acabado. Deus não deu nenhuma explicação. Nós gostamos de muitas explicações. Mas Senhor, por que está acontecendo isso? Por que esse espinho? Por que esse mensageiro de Satanás? Um servo de Deus nunca pode ser atormentado por Satanás, porque né, ele está protegido, o corpo dele é fechado. Né? A Bíblia me fala, está dizendo bem o contrário. Que perturbação. Nenhuma explicação foi dada, a não ser o fato de que ele sabia que era para ele não se engrandecer. E que naquela condição de perturbação e agonia, a graça de Deus seria suficiente para ele. E aqui está o grande princípio. Aquela condição extraordinária de vida que nós precisamos descobrir. Nenhuma explicação. E o que Paulo recebe? Ao invés de uma explicação, ao invés de libertação, de cura, de livramento, daquele encosto que estava ali, sei lá o que era, ou daquelas frases que ele ouvia, talvez alguém perseguindo, alguém desconstruindo o caráter, a vida de Paulo, eu não sei o que era. O que ele recebe? Uma garantia, uma promessa, é bastante para você. Ele está dizendo, né, a extensão, a amplidão, a minha graça. Não precisamos viver de explicações, mas podemos confiar nas garantias. Nossos sentimentos mudam, nossas dores mudam, as circunstâncias mudam, as pessoas mudam, mas as garantias e as promessas de Deus não mudam. Suas promessas fortalecem a nossa fé, nos dão esperança. Paulo reivindica e ele recorre à graça de Deus que lhe é oferecido. Aquela aparente tragédia, condição de fraqueza se transforma em triunfo. Deus não muda a sua situação, não remove a aflição,
mas ele recebe transformação. O orgulho não aflora. Aquilo o mantém humilde para que ele possa ser um instrumento. Deus assegurou para ele uma condição especial, a sua graça. J. Parker, um grande escritor, disse assim: se eu passar 40 anos orando a Deus e não tiver nenhuma resposta, já terá valido a pena, pois passei 40 anos em comunhão com Deus e na dependência dEle. Já pensou? Estar na presença de Deus é algo mais especial do que as respostas que Ele possa dar para a gente. Isso muda a maneira como a gente vive a vida cristã. Isso muda essas condições de fraqueza que todos nós temos. E parece que não mudou. Paulo vai continuar. Você vai continuar sendo esmurrado. Pode ser uma debilidade, aquele senso de incompetência, ou uma fraqueza física, ou uma doença, uma ação espiritual, uma tentação. Não importa qual seja. Não precisa mudar. Porque há uma promessa. É bastante para você? Alguém que estiver acordado me ajude? É bastante para você a minha. A resposta de Deus foi surpreendente, muito mais extraordinária do que ele pediu. Era a provisão satisfatória, adequada e suficiente para o que ele precisava. Pedro diz assim: ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido um pouco, Ele mesmo há de vos aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. O Deus de toda graça. É suficiente, é forte, é poderosa, é plena, é adequada. Se Deus não... Aqui também é outra coisa, né? Deus pode remover o sofrimento, sim. Ele pode fazer. De acordo com a sua vontade e propósito na nossa vida, Ele pode fazê-lo. Paulo não está ensinando que Deus não faz isso. Ele pode fazer, e o faz. E fez muitas vezes. Mas muitas vezes Ele não fez. Epafrodito sofreu uma doença, quase ele morreu. Timóteo Ele não curou. Ô Timóteo, por causa da tua enfermidade aí, toma um pouquinho de vinho com água. Né? Foi o Dr. Lucas que deu essa receita para ele. Se Deus não remove essa condição, isso que nos aflige, esse sofrimento, Ele nos assiste com sua graça em nossa fraqueza, consola-nos com sua graça em nossa dor, em nossa debilidade, em nossa incompetência, nos assiste com o seu poder. Ele pode remover o espinho ou não, mas Paulo estava consciente daquilo. Muitas vezes um espinho pode ser consequência do pecado, talvez seja necessário você se arrepender e mudar de vida. A origem pode ser muitas coisas. Você está doente fisicamente porque está levando uma vida estressada. E isso está trazendo consequências físicas de doença na sua vida. Eu não sei. A generalização é perigosa e danosa. Mas o contexto nos mostra que Paulo estava consciente do porquê aquela condição. E ele ora a Deus e espera a resposta e satisfaz-se na resposta. É bastante para você a minha graça. O que Paulo orou foi recusado, mas ele recebeu algo de muito maior. Ele desejava que o espinho fosse naturado. E em vez disso ele recebeu graça sobrenatural. Charles Hodge, um grande teólogo, falou assim: essas palavras deveriam ser gravadas na mão de cada cristão. Corrie ten Boom foi uma mulher prisioneira nos campos de concentração na Segunda Guerra. E ela disse assim, sobre a grandeza e a singularidade dessa promessa que Deus havia feito. Sobre esse potencial sempre presente do desvio ao desespero. Olhe para si mesmo e fique angustiado. Olhe para os outros e fique deprimido. Olhe para Jesus e você estará em paz.
ali haverá graça. É bastante. Hoje e permanentemente a graça dele é adequada e suficiente, mesmo nessa condição de fraqueza, de incompetência e impotência, de fracassos, de dores, dúvidas, nesse caldo muitas vezes que nós estamos ali. Você levou isso a Deus e Ele te respondeu, é bastante. A graça é essa provisão sobrenatural para toda e qualquer necessidade, quando precisarmos dela, sempre. Em sua graça recebemos o que não merecemos. Em sua misericórdia, Ele nos dá o que nós não merecemos. Se Deus permitir, nós vamos continuar falando sobre essas coisas, porque tem muito mais ainda pela frente. Vamos continuar cavando um pouco mais. Queria ter mais tempo para isso, mas o nosso tempo já derreteu com o calor, né? Vamos ficar em pé e orar.